Valeu. Gente, ó, a questão número 2, essa é do Enem 2016. A questão 2, você tem o seguinte: três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. Essa daqui você nem conta ou você faz. Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta uma resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de corrente IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Então, gente, ó, são três lâmpadas idênticas, tá? Todo mundo, o que é lâmpadas idênticas, quando a questão fala? É que todas têm a mesma resistência, ou seja, se a resistência daqui for R, essa daqui a resistência é R, essa daqui também é R. Aí perceba que tá todo mundo o quê? Em paralelo, né? Ó, todo mundo está em paralelo aqui. A DDP fornecida por essa bateria é igual para as três lâmpadas. Se a DDP estiver fornecendo 12 volts, é 12 volts para três lâmpadas, certo? Ele quer saber quais são os pontos em que as correntes apresentam o mesmo valor. Gente, onde é que a gente tem correntes iguais? Me digam aí. Quais são os pontos que eu tenho a mesma corrente? Quem poderia me dizer? Essa Eu acho que questão... todos os pontos têm a mesma, não? Oi? Todos os pontos têm a mesma, não? Todos os pontos? Sim. Por exemplo, Matheus, no ponto A e no ponto B, a corrente é a mesma? Eu acho que sim. A mesma corrente? Porque, ó, veja só. O ponto A, pessoal, o ponto A, viu, Matheus? Ele pega a corrente total, certo? O ponto A, a corrente que vem aqui, ó, tá vindo corrente aqui. Vamos dizer que vem uma corrente aqui de 9 amperes. Então, 9 amperes vai passar onde? No ponto A. Então, o ponto A, ele pega a corrente total. O ponto B não pega a corrente total. Porque essa corrente, quando ela chega aqui, ó, nesse ponto, ela vai se dividir, ó, vai passar a corrente para cá. Ela vai vir corrente aqui para essa lâmpada. Vai vir corrente para essa lâmpada aqui, vai vir corrente para essa lâmpada aqui. Então, no ponto A, eu já não posso dizer que a corrente que passa em A é a mesma corrente que passa em B. Isso daqui já estaria falso, entendeu? No ponto A passa a corrente total. Só que quando a corrente chega aqui, ó, tipo, vem 9 amperes aqui, né? Quando chega 9 amperes aqui, vai vir um pouquinho para essa lâmpada e vai vir um pouquinho para essa daqui, ó. E vai vir um pouquinho para essa daqui. Então, a corrente que passou em A não é igual à corrente que passa em B. Eu já poderia descartar B, posso descartar C, ó, e posso descartar a letra D. Entendeu? Entendeu, Matheus, que eu falei? Sim, sim. Eu só me É. equivoquei porque eu vi que a resistência era nula, aí eu achava que era Ah, toda coisa só. entendi. Na verdade, a resistência nula dos fios, entendeu? Os fios, essa parte aqui, ó, dos fios não tem resistência nenhuma, ok? Mas isso não impede que as correntes, quando cheguem aqui, se dividam, porque as correntes estão indo para as lâmpadas não têm resistência desprezível. Tá? Essa parte, isso que ele citou aqui não vai fazer muita diferença. Você tem que saber, na verdade, ó, que está vindo uma corrente total aqui de 9 amperes, ó, vai vir 9 amperes aqui, passa 9 amperes aqui no ponto A. Quando chega esses 9 amperes aqui, ó, nesse ponto, vai vir um pouco para essa lâmpada, vem um pouco para essa lâmpada aqui e vem um pouquinho para essa lâmpada. Ou seja, se são três lâmpadas iguais, pessoal, e eu estou dando como exemplo que é uma corrente de 9 amperes, é como se viesse 3 amperes para essa, ó, vem 3 amperes para essa daqui, ó. 3 amperes para essa corrente aqui, para essa lâmpada aqui. Passou 3 amperes para essa lâmpada aqui. Ora, se veio 3 amperes para essa lâmpada, aqui continua sendo 6 amperes. Ó. Passa 6 amperes nesse ponto B. Então, a corrente que passou em B é diferente da corrente que passou em A, né? Em A passou quanto? Em A passou 9 amperes, que é essa corrente aqui, ó, que é a corrente total do circuito. Só que quando chega a corrente aqui nesse ponto, se divide. Passa 3 amperes nessa lâmpada, continua 6 amperes para cá. Aí quando chegar esse 6 amperes nesse ponto aqui, ó, as 6 amperes vai se dividir, né? 3 amperes para cá, ó, passou uma corrente de 3 amperes para cá, e vai vir mais 3 amperes para cá. Beleza? Aí esses 3 amperes voltam aqui, ó, todo mundo vai se encontrar justamente nesse ponto aqui, ó, de novo.
Vai sair 3 amperes aqui, vai sair 3 amperes aqui, vai sair 3 amperes aqui, vai somar todo mundo. E no ponto E, tá passando de novo 9 amperes. Deu para ver já, ó, quais são os pontos que têm a mesma corrente? Os pontos que têm a mesma corrente é o ponto A e o ponto E, tá? Eu posso dizer então que a corrente que passou em A é a mesma corrente que passa em E, porque tanto o ponto A quanto o ponto E está pegando a corrente total, certo? Só por aqui você já matava a questão, já dizia que era a letra A. Ponto A e o ponto E vão pegar a mesma corrente. Agora, lá no ponto C e no ponto D, ó, é a mesma corrente, ó, que ele está dizendo aqui. Ponto C e o ponto D também está passando a mesma corrente. Ou seja, quem não tem pontos iguais aqui, B não tem nenhum ponto igual com A, nem com E, nem com D, nem com C, né? Porque em B passou 6 amperes. Okay? Então seria corrente A é igual a corrente E a corrente C é igual a corrente D. Entenderam? Não é uma questão, não é uma questão para você fazer conta. Você só tem que fazer uma análise bem direitinho aqui, quem está passando mais corrente. Como a questão fala, pessoal, só tem que se ligar, ó, que quando a questão falou assim, 3 lâmpadas idênticas, você sabe já que a corrente se distribui de maneira uniforme. Se são 9 amperes, 3 amperes para todo mundo. Se isso aqui fosse, digamos, sei lá, 18 amperes, era 6 amperes para todo mundo. Se as lâmpadas forem idênticas, você pode fazer isso aqui, que é o que mais é comum de aparecer nas provas do Enem, dizer que as lâmpadas são idênticas, porque fica mais fácil você entender. Certo? Alguma dúvida, gente, nessa questão 2? Lembrando que isso aqui é um circuito paralelo. Isso aqui é um circuito paralelo. Ok? Muito bem. Vamos para a questão número 3, que foi do Enem 2014. Algumas questões do Enem, pessoal, você não vai ter que fazer cálculo. Outras você tem que fazer cálculo. Mas essas daqui, ó, vocês têm que analisar o circuito. O que está acontecendo com esse circuito elétrico? Professor, se eu tirasse uma lâmpada dessa daqui, o circuito, as lâmpadas, as demais que ficavam no circuito, continuariam acesas? Continuariam. Se eu tirar uma lâmpada dessa daqui, ó, como é paralelo, essa daqui acende e essa daqui acende. Só que veja bem, ó, se você tirar uma das lâmpadas, né, os 9 amperes vai se distribuir para essas duas. Ou seja, como se fosse 4 amperes, 4,5 ampere para cada uma dessas lâmpadas aqui, né, ó. Ou seja, aumentaria o quê? Aumentaria a corrente, ó, em cada uma delas, aumentaria a corrente. Como a DDP é a mesma, se está aumentando a corrente, aumentaria a potência. Ou seja, se eu tirar essa lâmpada aqui, essas duas aqui vão aumentar a potência elétrica dela, ou seja, vão brilhar mais. O brilho está associado com a potência, não esqueçam. O brilho está associado com a potência. Se eu tirar essa daqui, ó, todos os 9 amperes vai para essa lâmpada aqui, ela L3. Aí o brilho é intenso, né? Porque isso aumentaria demais a corrente. Ok?